Boa noite a todos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje por toda a eternidade. Então vamos nessa noite iniciando a preleção, os nossos comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, através da página do Facebook do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Goianazes. Para iniciarmos as reflexões, vamos começar então com a nossa prece inicial. Eu vou ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de C. Torres Pastorino. Todas as vezes que olhar para uma criança, levante seu pensamento em ação de graças a Deus, que jamais abandona seus filhos. A criança é a esperança de hoje na realização de amanhã. É a certeza de que a terra está sempre a renovar-se, recebendo cada dia novos habitantes que lhe vêm trazer a contribuição do seu trabalho e de sua capacidade para o progresso no mundo. Vamos refletindo sobre essa mensagem. Eu convido a todos a fechar os olhos. Quem se sentir confortável pode deixar os olhos abertos. Vamos assim, limpando o nosso pensamento, os nossos sentimentos, tranquilizando as nossas emoções, buscando a conexão do nosso mentor amigo, que está sempre do nosso lado, nos inspirando e intuindo, pedindo a Ele que leve os nossos agradecimentos, que nos leve em espírito até a presença da nossa mãezinha maior, Maria de Nazaré, ela que nos acolhe com seu manto azul celeste, renovando as nossas energias e nos recompondo a esperança. Essa mãezinha amorosa nos leva até a presença do seu Filho amado, e diante de Jesus agradecemos pelos seus exemplos, ensinos, pela sua fé inabalável, e pedimos a Ele que nos conduza até a presença do Pai maior. Diante de Deus, nada pedimos. Agradecemos por tudo que temos e somos, coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos nessa noite. Boa noite a todos novamente, dando continuidade aos estudos semanais da página do CAE Goianazes pelo Facebook. Estamos no capítulo 28, falando sobre as preces, coletâneas de preces espíritas. Hoje, a prece se refere nos itens 15 a 17, para afastar os maus espíritos. Então, o Evangelho, ele traz uma prece, uma pequena prece, que a gente pode utilizar sempre que necessário, que nos auxilia aí a fazer essa comunicação, essa conexão com o alto, nos auxiliando a serenar os pensamentos, a manter essa elevação espiritual para estarmos em contato com Deus, com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, espíritos amigos. É fundamental que não esqueçamos que a prece, ela é uma conexão, porém, para que ela ocorra, a gente trabalha um pouco antes nessa sintonia. De que forma? Serenando os nossos pensamentos, tentando entender as nossas emoções do dia ou daquele momento. O Evangelho fala sobre isso também, que os maus espíritos não vão, senão onde acham o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Então, nós vivemos nesse mundo com essa lei da sintonia. Nós sabemos que a atração de pensamentos, de energias, de fluidos, faz com que tudo se conecte, se aproxime ou se distancie. E quando a gente pensa no mundo espiritual, existe uma gama imensa de espíritos percorrendo aqui o plano terrestre também, de várias ordens, não somente os nossos anjos guardiões, os espíritos benfeitores, que vêm muitas vezes nos socorrer, mas aqueles com intenções menos esclarecidas, espíritos sofredores, espíritos zombeteiros, aqueles de toda a ordem.
E como a lei da atração, né, a afinidade, ela faz com que a gente se aproxime e se distancie, logo, se eu não crio uma atmosfera ao meu redor que seja positiva, os espíritos que estarão próximo a mim serão esses espíritos com energias também, às vezes desordenadas, desequilibradas, energias negativas, de toda a ordem. Então, para impulsionar, para tentar potencializar os meus defeitos, os meus vícios, os meus pensamentos negativos, pode reparar que às vezes se nós estamos pensando algo negativo e a gente se deixa levar, a gente fica o dia numa sintonia ruim, a gente fica o dia mal, para baixo, às vezes até chega ao ponto de começar a ter sintomas físicos mesmo. Então, a importância de estarmos sintonizados é basicamente tentar manter companhias que nos sejam favoráveis. Além do mais, a gente sabe que a sintonia de pensamento, como a gente vibra, faz com que também o nosso corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro reaja a isso. Então, se tentamos viver uma vida ou sermos dentro do possível otimistas, estarmos ali com pensamentos bons, focados nos nossos resultados, nos nossos planos, nas nossas metas, consequentemente, a gente não abre brecha e não deixa espaço para pensamentos inferiores. Lógico que nós vivemos nesse loop, né? Altos e baixos, a gente às vezes está um dia não tão bom, a gente passa por diversas situações, provações também, desafios em todas as ordens da nossa existência, mas ainda assim, quanto maior a nossa sintonia, mais a gente consegue se conectar com energias favoráveis. E aí, por vezes, a gente vai sentir aquela resolução, aquela intuição, aquela questão ali que estava complicada, a gente começa a entender um desfecho mais positivo. Então, o Evangelho ele nos lembra isso, que a prece é uma ferramenta valiosíssima, mas antes de proferirmos a prece, seja falada ou em pensamento, é fundamental que construamos uma sintonia que seja real, que o nosso coração esteja aberto para que não fique essa brecha, que nós mesmos deixamos com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então não adianta eu ficar o dia inteiro vibrando negativo, blasfemando, criticando, julgando todo mundo, apontando falhas, e depois eu abrir o evangelho e querer fazer uma prece e que toda a sintonia ao meu redor mude. Se eu não conseguir construir essa sintonia com o meu dia a dia, a prece somente por ela não vai ser o suficiente. Isso precisa ser uma construção. Então a gente começa de dentro para fora, pensando o que eu estou pensando, como eu estou me sentindo, as minhas energias hoje estão favoráveis, tem alguma coisa que está me deixando um pouco para baixo, um pouco triste, desanimado, como que a gente constrói esse tipo de sentimento para que ele seja subvertido, para que ele modifique ao nosso interesse e que seja favorável ao nosso desenvolvimento espiritual também, para que estejamos aí cada vez mais buscando esse aprimoramento, essa melhoria, o equilíbrio, né? A gente quer que os espíritos, aqui o Evangelho fala para afastar os maus espíritos, então a gente julga alguns espíritos como maus, mal intencionados, né? Com energias ali desfavoráveis, negativas, que vão nos abalar, mas o que nós fazemos no dia a dia para que esse tipo de companhia não se sinta afinizada conosco? Esse é o pensamento que nós devemos ter aí no decorrer da nossa semana, pensando na nossa parte. Como que eu faço a minha parte para ter companhias que são favoráveis no plano físico e no plano espiritual? Que tipo de pensamento que eu preciso cultuar, como que tem que ser as minhas ações, elas estão dessa forma, eu preciso melhorar isso. Então esse é o convite que fica aí ao longo da nossa semana. E aí eu convido a todos para abrir o evangelho e dar uma olhadinha nessa prece, assim como em todo o capítulo 28, os demais capítulos, tem várias coletâneas interessantes. Então, não vamos nos esquecer de que para o Espírito chegar e se aproximar e ficar conosco, ele achou uma morada, ele achou uma brecha, houve um espaço.
houve um consentimento, ainda que de forma subjetiva, ainda que de forma inconsciente. Como que eu estou consentindo uma companhia que não me favorece? Às vezes vibrando negativo, às vezes mantendo esse pensamento que se arrasta, que perdura, que fica ali conosco, pode virar uma tristeza maior, sendo uma pessoa muito crítica, apontando o dedo para o outro, eu vou atrair sintonias parecidas com isso, no plano físico e também no plano espiritual. Então, vamos pensar nisso ao longo da nossa semana, buscando mudar essas conexões. É lógico que nós estamos em processo de amadurecimento, estamos tentando aprender, evoluir, caminhando todo dia um pouquinho, mas algumas coisas nós já temos consciência. Então, a consciência de que fazer a nossa parte para manter a nossa morada interior o mais equilibrada possível, nós já temos. Então, vamos caminhar para isso dentro das nossas possibilidades. Então, eu convido a todos que se sentirem confortáveis a fechar os olhos. Vamos, nesse momento, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos mentores individuais, aos mentores do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Guaianazes, que estão sempre conosco, nos fortalecendo. Vamos vibrando intensamente para que haja paz mundial, a paz nas relações, a paz nos corações, nos diálogos, para que saibamos falar e escutar e dar o nosso melhor sempre. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos saúde em abundância e que trabalhemos por essa saúde, que seja uma saúde física, mas também emocional, espiritual, intelectual, em todos os aspectos possíveis que tentemos buscar o nosso equilíbrio. Vamos vibrando intensamente para que tenhamos alegria em nossas atitudes diárias, esperança de dias melhores, que façamos a nossa parte, vibrando por todas as seitas, filosofias, doutrinas e religiões que pregam o amor e a paz do Cristo, pelo CAE Guaianazes, por todos que lá frequentam, pelos trabalhos que são realizados. Vamos vibrando pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, para que tenhamos uma boa convivência em sociedade. Vamos pedindo licença para vibrar pelos nossos familiares, pelos nossos lares, que os amigos espirituais consigam nos auxiliar na manutenção das energias do nosso lar. Vamos deixando vibrações em aberto para que qualquer lugar em que se fizer necessário, em que haja alguém necessitando de socorro, seja no plano físico ou nas diversas moradas da casa do Pai, no plano espiritual, que esses irmãos sejam acolhidos, amparados, aconchegados em suas dores. E assim, vamos agradecendo novamente, deixando muitas luzes, pedindo licença também para vibrarmos por nós, necessitados que somos, que tenhamos coragem para não desanimar, e que essas vibrações que aqui ficam nos acompanhem no decorrer da semana e favoreçam todos aqueles que necessitam. Vamos remarcando o nosso compromisso de estarmos aqui na próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana a todos, com muitas notícias boas, muitas reflexões, muitas ações também que favoreçam a todos nós. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, na paz e no amor do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.